retornar então ao segundo módulo aqui. Então vamos continuar. Agora nós vamos conversar como vamos acessar, como é acessado esses registros acásticos. Quando, como, de que forma, qualquer um pode acessar. Podemos acessar em vida aqui na Terra esses registros? Né? Muito bem. Primeiro ponto, a maioria de nós, encarnados, não temos acesso. Ok? O nosso projeto kármico é um projeto, primeiro, é o projeto do esquecimento. Você encarna sobre a lei do esquecimento, ok? Todos nós. É raro um indivíduo que encarna lembrando profundamente da vida anterior. E claro, o mais óbvio, não é encarnar lembrando da vida anterior, é lembrar do que fez no mundo espiritual antes de reencarnar. Aí que está o segredo. Não é verdade? Imagine André Luiz reencarnando. Seria uma bobagem enorme ele lembrar da vida anterior dele e não lembrar do que ele fez na entrevida. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque lembrar da vida passada, ele era um médico comum, uma pessoa comum que acrescentou espiritualmente. Agora, se ele lembrar de toda a jornada que a gente assistiu no filme, da após a morte dele, aí está a grande descoberta, né? Aí está o grande eco da questão. Então, por isso que existe na Terra poucas pessoas, muito poucas, que em vida têm acesso aos registros. Aí você vai perguntar, e aquele filme que nós assistimos, Minha Vida na Outra Vida? Então vamos analisar ele. É uma forma de acesso a registro acástico, tá? Então, o famoso filme lá, Minha Vida na Outra Vida. Muito bem, vamos lá. A pergunta é, como aquela mulher começou a ter flashes de cenas e memórias de vidas passadas? Então a pergunta é como ela começou a ter acesso às imagens da vida passada. Então veja bem, esse eu vou explicar para vocês vão entender direitinho. É muito simples explicar com a nossa visão aqui mais avançada da coisa. A primeira coisa, nunca essa pessoa lembra de uma vez só. Ela vai lembrando de pequenos flashes, pequenas memórias. Aí o Lalá e o titio Lalá pergunta: quem é que libera esses flashes de imagens para ela? Quem libera? Então vamos lá. Os mentores dela, os mentores, reunido no conselho lá, vai por algum motivo específico, naquele caso em si, vai liberar essas imagens. Isso é feito com equipamento, viu? Com tecnologia. Isso é feito com tecnologia. E outra, os caras são tão inteligentes que ele libera um pouquinho. Espera, vamos ver a reação dela. Vamos ver como é que ela se comporta. Libera mais um pouco. Vamos ver como é que ela se comporta. Se ela começar a ir para a loucura, o nego fecha. Se ela começar a ir para o aprendizado, para a evolução e escrever isso depois do que ela fez, né? Isso aí vai ajudar a humanidade. Então o projeto primário dessas aberturas é ajudar a humanidade. Certo? Vocês entenderam o que eu quero dizer?
Às vezes eles escolhem uma pessoa, começam a dar essas aberturas para ela, porque os caras já sabiam que tinha filho vivo, sabiam que ela encarnou rápido, porque é raro os encarnes rápidos também. Então ela encarnar, chegar a uma certa fase de adulto e ainda ter filho vivo da vida anterior. Certo? Então, esses eventos aqui, eles são planejados pelo conselho kármico dessa pessoa, dentro de um projeto às vezes maior, com o próprio comando espiritual da Terra, para liberar o conhecimento para a superfície, liberar o conhecimento da existência da reencarnação, da existência de vidas passadas, que isso é um projeto que após a Segunda Guerra Mundial, né, a vinda de Chico Xavier no Brasil, muitos outros médiuns aí, para dar esse upgrade na religião católica, para poder trazer um material de pesquisa e uma consciência para as pessoas de que existe a reencarnação e que existe a vida após a morte, né? Então, eles, dentro desse planejamento, eles começam a pegar essa pessoa em especial e liberar essas imagens para ela controlada, porque tudo é controlado, tá? Vai pensar que ela, sabe? Não, é tudo controlado na hora certa. Os caras jogam um flash de uma imagem, deixa ela ver, faz ela sonhar de noite com uma imagem mais longa. A hora que ela vai no terapeuta lá, sabe, fazer uma regressão de vidas passadas, os caras também estão ali colocando a imagem que é permitida. E aí ela vai tendo acesso à parte do acástico. Ela não pega o acástico inteiro e vê como se fosse... Não. Então esse acesso é altamente controlado. Então, mas é muito raro uma pessoa encarnada, viva, na superfície desse planeta, ter acesso ao seu acástico. Porque não é eu que decido. O acástico, ele é um instrumento de um projeto grandioso. Entrar nesse acástico e ter acesso a essas informações requer uma discussão do seu conselho kármico, requer um projeto maior. Cara, vocês não têm noção como minhas mãos são algemadas. Eu tenho tanta coisa, mas tanta coisa que eu gostaria de fazer. Estou algemado, não posso fazer. Os amiguinhos que me acompanham é a mesma coisa. Eles têm uma vontade grande de nos ajudar, de fazer um monte de coisa, mas eles estão com as mãos atadas. A lei não permite que eles interfiram, que eles façam a coisa, mesmo tendo todo o poder para fazer, mesmo tendo toda a capacidade para realizar certas coisas, mas mão atadas, não dá para fazer. Entendeu? Eu sempre digo, para eles materializarem aqui e se mostrar para vocês, eles falam para nós que é mais simples do que nós acendemos um palito de fósforo. Mas por que não faz? O que isso resultaria em nossas vidas? Esse choque de informação, esse choque de... Você está entendendo? É violento na nossa mudança de psique, na nossa mudança de paradigma. Então, às vezes, o que nós estamos vivenciando nesta vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, é o que a gente tem que viver. É o que a nossa mente suporta, é o tipo de material que a gente tem que trabalhar no dia a dia para o nosso crescimento, para a nossa espiritualização. Se fosse necessário algo maior, o plano astral daria, faria, trazia até você. Né? Por isso eu não posso ficar... Eu às vezes tenho uma capacidade de entrar no seu acástico, em parte do seu acástico, olhando para você, entrando, mas eu não posso revelar isso. Eu fico proibido. Os caras já me deram uma rasteira em mim e falam, você não pode fazer isso, né? Você tem que entender que isso faz parte de um projeto, mas quando os mentores dela decidirem, vai mostrar para ela, vai revelar, sabe? A coisa chega até a pessoa na hora certa, no momento certo que ela precisa saber das informações. Então um médium, um indivíduo que tem acesso, ele não pode fazer isso por ela. Você está violando o livre-arbítrio dela. E um monte de informação que às vezes eu tenho, eu não posso usar essas informações. E de um tempo para cá, quem me conhecia muitos anos atrás, sabe que eu dei uma fechada muito grande no que eu falava em público, sabe? Do que eu falava sobre mim. Hoje eu quase não falo nada sobre mim, sobre o que acontece comigo no meu dia a dia, à noite e tal, fora do corpo, a relação que eu tenho com os espíritos, com certos seres, porque eles mesmos me aconselharam a fazer esse fechamento. Ele falou que na hora certa as coisas vão se abrir.
para não tentar abrir antes. Existem muitos conclaves acontecendo nas estrelas dos altos planos para decidir os destinos de nossa civilização. Ok? Então, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão acontecer. E de uma forma muito inesperada, viu? E de um jeito que vocês nunca imaginaram que ia acontecer. Muito bem. Então, como eu acesso os registros akáshicos? Então vamos pensar no caso, então agora nós estamos falando dessa pessoa viva, né? Que acessou parte do akáshico dela e foi atrás da informação. Ok? Mas a gente sabe, eu pergunto, por que o plano astral, no caso dessa moça, não revelou o mais importante, que é o que ela fez depois da morte? Que aí está a chave, né? Vocês perceberam que o único cara que fez isso foi o André Luiz? Né? No começo, depois teve muitos outros livros espíritas, né? Muitos outros romances espíritas falando dessa relação do plano espiritual, da reencarnação, tudo bem. Isso foi uma liberação do plano astral. Mas que não tem nenhuma literatura americana falando isso. Os americanos não sabem nada disso, nem os europeus. Não tem a mínima noção. Eles estão 1000 anos atrasados em relação a nós. E a ciência das universidades está 1000 anos atrasada em relação ao que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? Enquanto os caras estão discutindo se tem ET ou não, nós já estamos conversando e vivendo com eles há muito tempo. Nós estamos convivendo com eles há muito tempo. Essa é a diferença de realidade. Né? É a mesma coisa, né? Quando as autoridades institucionalizadas querem entender sobre extraterrestre e me chamam para uma conferência. Eu falo, pô, você tem noção do que você quer saber mesmo? Porque eles acham que o ET é uma coisa. E eu mostro uma outra coisa. Porque eles não vão ter controle dos ETs nunca. As instituições militares não vão ter controle sobre os ETs nunca na face da Terra. É como querer ter controle sobre a vida e a morte. Não vai ter controle sobre a vida e a morte de ninguém. Como é que você vai controlar a vida e a morte? O cara morre, agora tem que morrer e acabou. Não tem nenhuma autoridade que vai fazer esse controle, você está entendendo? Essas forças estão aqui, ó. Quem morre, quem não morre, quem decide são os caras. Se os caras não quiserem que você morra, você não morre, tá? Você pode entrar num puta câncer terminal, os negros vão lá, no dia seguinte tá bom. Se os caras não quiserem que você morra, você não vai morrer. Certo? Entendeu? Então, vamos dizer, morri. Tô morto. O tô tem acento, não tem? Tô morto. Ô, professoras aí, vocês têm que me orientar quando eu escrever errado, vocês me falam, tá errado, né? Né? Quando eu acesso o akáshico? Quando? Aqui vai depender de cada espírito que morre. Se você for um espírito umbralino e morrer, ficar no umbral, você não vai acessar nunca. Você entendeu o que o Titio Lauro quer dizer? Você não vai acessar nunca. O teu comportamento, o teu grau de consciência, o teu grau de espiritualidade após a morte é que vai dizer quando e como você vai acessar o seu akáshico. Perfeito? Então, ponto. Se você for um espírito umbralino, você não vai acessar. Você vai viver naquela sociedade. Você pode viver por anos naquela sociedade umbralina. Você pode ser um indivíduo que se julga poderoso, se julga isso, se julga aquilo, e vai viver naquela sociedade do mesmo jeito que estivesse vivendo aqui na Terra. Ok? Querendo controlar, querendo mandar, querendo dirigir. E vai ter um monte de pessoa que vai obedecer você, que vai atrás de você, que vai papapá, como aqui, exatamente aqui. A mesma coisa. Pessoas que não questionam, né? Segue o pastor lá a vida inteira, segue generais, segue soldado, vai pra guerra, todo mundo se matando lá, ninguém sabe por quê. Terrível, cara. 2. Vamos supor que você é o André Luiz que morreu.
Só supor. Para a gente ter uma análise aqui, André Luiz. O André Luiz, ele foi para o umbral, né? Foi para o umbral. Que é o caso de, né? Foi para o umbral. É onde vai a maioria. Não se esqueça disso, que 90% dos espíritos que morrem vai para o umbral. Que é onde ele vive aqui. A terra, a superfície da terra é umbral. Ele morre e vai para uma sociedade muito parecida. Para não ter um choque tão violento. Então, o André Luiz foi para o umbral. Quanto tempo ele fala no livro dele? Você se lembra dessa história? Quanto tempo ele ficou no umbral? Hã? É verdade? Ele ficou todo esse tempo? Eu não lembro desse detalhe. Vamos, né? Estão falando de 8 a 15 aqui. É o tempo que o André Luiz ficou no umbral, todo esse tempo vivenciando, até ele sair e ser resgatado para a cidade astral. Então vamos supor que ele ficou 8 anos. Eu não lembro agora, vocês me desculpem. Depois vocês me corrigem aí, que vocês estão assistindo aí. Tá no livro. Que no filme não fala. Então, você imagina o cara 8 anos naquela condição. Naquela sociedade, naquele lugar, vivendo com os espíritos, né? Okay? Mas você percebe que sempre desce os espíritos de luz lá, tentando resgatar nas pessoas. Mas vocês perceberam que a maioria não quer ajuda, não quer sair daquela condição. Vocês já fizeram um mutirão para ir ajudar as pessoas que estão na Cracolândia? Lá em São Paulo, ou em qualquer outra Cracolândia? Vocês vão perceber que você leva comida, você leva sopa, você leva isso, e fala, você quer sair? Você não convence o cara a mudar de vida, a ir para um outro lugar. Olha, tal. Ele tá psiquicamente escravo daquela situação. E é difícil tirar daquela situação. Você tem que entender que um morto, ele está psiquicamente preso da mesma forma. As decisões de mudança, de sair daquela condição, tem que ser um desejo próprio. Certo? Quando o cara não aguenta mais, ele está no fundo do povo, fala, pô, não é meu lugar, eu preciso dar um jeito. Aí as forças espirituais que sempre estão ali, amparando e cuidando, fala, você quer mesmo ir com a gente? Então vem. Então, aí ele vai fazer o quê? Aquele passo de sair do umbral. Sair do umbral, ele vai no penumbral. No penumbral é exatamente onde André Luiz passou aqueles... Quanto tempo ele ficou no hospital agora? Vocês se lembram? No livro, se está o registro no livro? Não. Antes dele estar curado, dele ser curado de todos aqueles males, aquela doença, aquele problema, e conviver lá fora depois. Então eu não lembro se está citado no livro, mas geralmente não é uma coisa tão rápida, é uma coisa que demora meses, 6 meses, para curar todos aqueles problemas no corpo astral dele, porque o corpo astral está infectado. O corpo astral está infectado. O corpo astral está com problema. Por isso que ele foi no hospital, tem hospital do lado de lá, uma puta tecnologia que, prestem atenção, os produtores do filme não tinham dinheiro para pagar, para fazer um George Lucas, para fazer efeitos daquelas máquinas, tudo que tem lá. Então o que eles fizeram? Eles fizeram, puta, pegaram um lugar aqui, pintaram as paredes e tal, fizeram um cenário mais ou menos, parecia umas cavernas até ali, né? Não é assim. Vocês não imaginam como é que é o negócio lá, bicho. Putz. É aquela tecnologia que vale milhões e milhares de anos na nossa frente. É outra coisa. É outro nível das coisas. Por isso que eu falo, se você se lembrasse e morrer e vai passar, vocês não querem voltar para cá. Vocês não querem voltar para cá. Melhor não lembrar. Então ele saiu do umbral. Ele ficou, olha, essa saída do umbral de um espírito comum, ele ficou um tempo para sair da condição densa de reconstruir o seu corpo astral, até fisicamente, ser curado. Tem um tempo. Aí tem a cura psíquica, psicológica. Como ele era um cara que nunca acreditou em vida após a morte, como ele era um cara que passou muito tempo na densidade da matéria, ele vai ter que aceitar toda essa mudança de paradigma, toda essa nova condição. Você viu que ele vai passar
por toda aquela condição de lembrar que ninguém rezava para ele, ninguém ligava, só aquela mulher que ele atendia, né? Que rezava para ele e tal. Pô, essa é a fase que a gente chama de tomada de consciência. O espírito começa a acordar para a sua verdadeira natureza e avaliar o que fez lá na Terra. Ele está na fase de avaliar o que ele fez, ele está na fase de olhar a vida anterior. Ele está na fase de analisar tudo que ele fez aqui. E psicologicamente isso dura anos. Tá? São anos nesta fase sem você ter acesso ao acástico. Eles não vão levar você para o acástico. Por quê? Porque eles acham que o mais importante para o espírito é aprender psicologicamente a conviver com as falhas, com as culpas, com todos os problemas desta vida que você levou. Ok? Aí você passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, você evolui muito lá. Quando o seu conselho kármico achar que você já está equilibrado, harmonizado, psicologicamente preparado, o conselho se reúne, presta atenção, o conselho se reúne e analisa o que ele vai mostrar da vida anterior para você. Não é você que decide o que você vai ver. Já começa por aí. Porque eles têm uma capacidade de avaliar o nosso estado psíquico, nosso estado mental, para suportar as informações que nós vamos resgatar de outras vidas. Imagine se você vai para lá como um político com um sentimento de culpa tão violento, de ter roubado, de ter feito isso. Você se autodestrói, então você demora muito tempo para ter um equilíbrio psíquico. Aí imagina você sabe a vida anterior que você foi pior. Você fez uma cagada pior ainda. Você tá? E muita gente, quando você traz essa índole para essa vida e fez tudo, porque você era pior na outra. Você era um cara da mesma índole, da mesma energia, da mesma vibração. Você estava lá na Primeira Guerra Mundial, você estava lá na Segunda, você fez toda aquela sacanagem, matou, torturou, matou criança, fez odiar. Você foi um cara muito pior. Será que o espírito vai aguentar essa carga de sentimento de culpa? Então os médicos espirituais é que avaliam isso. Às vezes pode demorar 50 anos no astral depois da morte para você começar a acessar o acástico seu. Entendeu? Por isso que o Laércio às vezes não pode revelar certas coisas como médium. Eu estaria violando toda essa hierarquia funcional. Porque eu não sei o que isso vai causar em você. Que isso pode levar a sua vida para uma certa direção. Certo? Isso pode conduzir a sua personalidade para cá, cara. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu assumi a minha responsabilidade com os espíritos, né, de que eu ia fazer o certo. Ia deixar eles resolverem.